Hoje eu vou atender ao pedido da Lúcia Silva. Vamos pintar essa bonequinha aí. E aí, vamos fazer arte? Olá, meu nome é Cláudia Manese e sejam todos bem-vindos a Semearte. Já vou começar dando uma dica. Riscar um papel como estou fazendo aí, depois usá-lo como carbono para transferir o seu desenho, é bem legal, porque o tecido não vai ficar muito marcado com os riscos do carbono. E isso atrapalha um pouquinho, não fica tão bonito, vamos dizer assim, na pintura. Então, eu estou fazendo isso daí para passar o meu desenho. Esse desenho que nós vamos fazer estará no nosso Telegram. Lá você o encontra. Na descrição, o link. Já viram que o meu carbono é reutilização de papel, né? A gente precisa reutilizar sempre. Tá aí, vou começar a riscar e o lápis que eu uso e gosto bastante para desenho é o 6B. Ele é mais macio. Eu vou riscando e depois eu vou com o lápis mesmo forçando no tecido para ficar mais visível. Com o marrom, não muito escuro, eu vou sombrear a junção entre o cabelo e a pele. Para quem não conhece essa técnica, eu estou pintando, mas abaixo do tecido tem uma lixa bem fina. Ela é a que segura o tecido para que eu consiga pintar. Aqui no canal existe uma playlist de pintura com giz de cera que eu indico que você assista. Tem muita coisa legal lá, bastante dicas. E assiste esse vídeo até o final, porque eu vou dar uma dica bem legal e vocês vão ver essa pintura de dois jeitos. Esse giz de cera que eu estou usando agora é um dourado. E ele ajuda bastante na pintura de pele, nesse sombreado. E agora um tom de pele mais rosado para as bochechinhas. Existe giz de cera para pintura de pele. Eu vou deixar na descrição. Se você não conhece, gosta, quer pintar mais bonequinha, vou deixar na descrição, dá uma olhadinha lá. Ei, não esquece, dá o seu like, se inscreve no canal E toca no sininho. Beijo! A canetinha para pintura em tecido também pode ser usada nessa técnica. Você pode misturar, e eu vou mostrar isso para o final, as duas técnicas, tanto a pintura com giz de cera, quanto com tinta de tecido. Você pode pintar com as duas, fazer um bem bolado na sua pintura e fica muito legal, porque o giz de cera você também pode trabalhar como ele sendo o fundo da pintura. Então dá um destaque quando você coloca a tinta em cima dessa pintura. Então, se você quiser fazer os olhos com a canetinha de pintura em tecido, você pode. Eu estou usando só por enquanto o giz de cera. Esse tom de pele vem na caixa de giz de cera próprio para pintura de corpo humano, de pele, enfim. E essa caixa de giz de cera, ela vem com vários tons e isso te ajuda na pintura. Sempre pinte, isso é uma coisa que eu falo direto aqui, sempre pinte com mais de 3 tons, com mais tons não são cores, tá? Pode ser a mesma cor, mas você forçando um pouco mais, ela fica um pouco mais escura, um pouco mais clara. E pode ser cores diferentes também. Mas use mais de 3 tons, seja lá no que você for pintar, porque a pintura fica mais amadurecida.
ela fica mais rica do que você pegar agora um giz de cera numa cor só de pele e pintar o rosto todo. Vocês notem quantas cores eu já usei nesse rosto. E isso se aplica também aos olhos. Eu vou usar mais de 3 tons dentro desse olho. E depois, lá na frente, eu ainda vou trabalhar com um pouco de tinta. E aí vocês vão ver como ele vai ficar mais vivo. O cabelo nós vamos do mesmo jeito. Vamos pegar os tons e ir riscando, como se você fizesse fio por fio. Vai riscando em diferentes tons. Você pode fazer o cabelo de vários jeitos com a mesma técnica. Várias vezes numa cor só e depois só um fio ou outro mais claro. Todo mais pro colorido, como eu vou fazer aí é com você, é com a sua criatividade. A mão, a mesma coisa. Não esquece dos tons que você usou no rosto para você usar aí na sua mão. Não esquece da sombra da roupa na mão. E depois você vai riscar esses dedos e contornando mesmo, né? E vem misturando com as outras cores. Não precisa ficar esse risco da mão em evidência. Você vai fazer para se encontrar no desenho. E depois esse contorno que você deu, você mistura com a sua pintura. Ele permanece ali, mas não fica o contorno, aquela coisa marcada. Ele vai se misturar e nasce a mão naturalmente, sem aquela coisa de contornar como infantil. Não, vai misturando. Escuro, claro, e aí
a mãozinha aparece. Esse saco de lixo vai ser bem didático, porque eu vou trabalhar somente com 2 cores, mas teremos mais de 3 tons. Então notem bem o que eu vou fazer. Eu já risquei o branco, e o branco vai começar a aparecer aí. Nas partes que eu queria mais luz, eu já risquei com o branco. Ó, venho, reforço e vou pintar de preto. Mas a parte interna do saco de lixo ele tem que aparecer. E eu tenho que fazer isso com a pintura usando o mesmo preto que eu vou usar para fora, eu vou ter que usar lá dentro. Só que eu vou forçar mais a parte de dentro. Eu vou forçar mais algumas partes para dizer que esse saco de lixo está aberto. Com o branco, risca a poeirinha da vassoura antes de você pintar, não esquece, porque na hora que você vier com a outra cor, ela vai aparecer. Agora nós vamos passar o ferro bem quente para que esse giz de cera derreta e permita que a termolina leitosa penetre no tecido, não deixando a sua pintura sair. Porém, antes de passar a termolina, eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer nessa pintura e que fica bem legal. Então, derreta seu giz de cera com o ferro quente. E vamos para o próximo passo. A minha dica é o seguinte: você não precisa ter mais do que as cores primárias em tinta de tecido: o branco, o preto, o azul, o amarelo e o vermelho. Com essas cores, misturando entre elas, você consegue todas as outras. Então você não precisa mais do que isso. E aí vocês vão ver o toque que eu vou dar com o branco em algumas florzinhas. Eu já dei no olho. Olha como o olho realçou, trouxe para frente. Usando o verde e o vermelho, você faz o marrom. Para fazer o verde, o azul e o amarelo. E aí você pode fazer ele mais escuro, ele mais claro, colocar um pouquinho de preto. Eu vou usar o marrom para forçar um pouquinho mais um sombreado
ali nos braços dela. E isso vai enriquecer bastante o trabalho. Notem que eu vou só passar o marrom e usar um outro pincel para espalhar a tinta. Então é tão pouco, é muito pouquinho que você vai colocar de marrom e vai sujar, como se você sujasse com o pincel. Nada mais que isso. Aqui dá para ver que você pode usar o giz de cera para fazer esse fundo e a tinta para dar pequenos toques e enriquecer o seu trabalho. Espero que tenham gostado. Lúcia, vou querer saber se você aprovou. Uma beijoca para todo mundo. Fiquem com Deus. Te espero aqui na próxima, tá bom? Beijos. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo e se inscreva no nosso canal. Semeia Arte, toda semana um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima!